caneca, café, carta e caneta. É tudo o que precisamos hoje. Oi, uma bonita. Meu nome é Mona Lisa Barcelos e sejam muito bem-vindos ao meu canal, As Cartas para mim. Abra essa carta comigo. Já faz uns 3 anos que eu venho tentando me encaixar nesse lugar chamado internet. E eu nunca me senti à vontade, no sentido de a maioria das pessoas, né, estão sempre com conteúdos muito rasos, ou para vender algo, ou para ensinar algo raso, né, tipo, ai, como fazer tal coisa, que é algo bem básico, né, e não necessariamente uma habilidade ou algo tão profundo, né. Então, eu nunca me encaixei nisso. Eu nunca me senti à vontade de fazer esse tipo de conteúdo. E eu sempre tentava me encaixar ali. Tipo, eu vou vender algo, o que eu vou fazer? Eu vou produzir conteúdo como, sendo que nada disso me parece certo, nada disso me parece apropriado, muito raso, muito, sabe? E isso eu nunca me senti à vontade de começar algo, de realmente fazer algo, de realmente construir algo. E eu venho percebendo nesses últimos tempos alguns influencers que eu sigo, né, que estão no digital há muitos anos, que é, estão fazendo esse movimento de fazer coisas mais profundas, de fazer algo mais sólido, né? Se aprofundar realmente no assunto, se aprofundar realmente no conteúdo, né? E eu falei assim, talvez esse seja o meu momento, certo? E aí, agora inicio aqui um projeto que vem das profundezas do meu coração, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva quanto à vida, quanto às coisas. E vamos que vamos. E é o seguinte, o tema do vídeo vai ser como é ter o coração partido aos 28 anos. Acabei de fazer 29 faz poucos dias. Então, acho que é um momento bem apropriado. E eu vou ler a carta e depois a gente vai comentar sobre. E antes de ler a carta, esse canal aqui vai ser aberto às pessoas que, da mesma forma que eu, são emocionadas. Eu acho que isso não é ruim. Eu já refleti sobre isso, né? A gente vai falar sobre relacionamentos, né? Que é, no momento, esse é o assunto. E às vezes a gente acha que é emocionado que isso é ruim, né? Só que te digo que não. Que eu estou aprendendo, estou fazendo esse movimento de direcionar melhor a minha intensidade. E entender que isso não é ruim, é parte do que eu sou, né? É parte do que me faz ser eu. E vamos pra carta. Primeiramente um golinho. Vamos lá. Ter o coração partido aos 28 anos é a mesma coisa quando meu coração partiu-se pela primeira vez quando eu tinha 15. Mesma impotência, mesma frustração, mesma dor, mesmo amor, mesma esperança, mesmo choro. Só que agora as contas chegam, o chefe chama, a moto quebra, não há tempo para drama. A vida grita e o coração também. A vida flui. E eu não morri de amor como achei que fosse quando tinha. E eu não morri de amor
como achei que fosse quando eu tinha 15 anos. Uma coisa eu te digo, não há tanto tempo para dramatizar. Não temos mais tanto amigos para compartilhar tal acontecimento. Não temos que ficar vendo a pessoa na escola. A vida flui como deve ser, como deve fluir. A rotina nos engole, nos distrai. Devo ou não chorar? Agora a gente chora no banheiro do trabalho, né? Nunca sabemos quando somos ponte e quando somos destino para alguém. Sou intensa demais para entender a diferença. Faço, me dou, me jogo no abismo que é amar outra pessoa. Sem corda, sem paraquedas. Acho que já caí antes. Te comprovo. Não tem melhor jeito de amadurecer rápido do que se colocar para o outro, se testar. Testar o que você jurava ter se curado. Aquilo vai ser testado quando tu fala um sim sem querer. Quando você aceita aquela atitude que você jurou não acertar mais. Aquele silêncio de você ser ignorado. Aquele defeito que vem à tona quando menos se espera. A verdade é que sou imperfeita demais para me esconder e sou verdadeira demais para fugir do que sou. Tudo vem à tona quando amamos demais, inclusive nossas sombras. E se você mostra e conhece a sombra da outra pessoa, e uma se vai, e ela se vai, não era para ser. Alguém vai ficar. O meu sangue é romântico. A minha energia ama a vida e os seus bônus, e não nego uma boa história de amor. Falarei disso por quanto tempo mais? Mal posso esperar para o próximo coração partido. Ainda há pedaços aqui? A verdade é que vou juntá-los primeiro, me curar de partes não muito legais em mim, viver o que é para viver e aguardar o flow da vida me trazer aquela com quem realizarei meu sonho mais louco. Um amor para o resto da vida. Essa é a carta. Vamos aos comentários. Bom, como dito na carta, quando a gente tem 15 anos, a gente sabe que vai ter alguns amores, mas a gente sempre espera que aquele seja o último, certo? Mas a realidade não é essa, né? A gente sabe muito bem disso. A gente é muito imaturo e muito sonhador ao mesmo tempo, né? Sem chão, sem muitos parâmetros, né? Sem muitos parâmetros para entender que aquilo de alguma forma vai passar. E aí quando a gente vai chegando ali aos 20, a gente espera que seja o nosso último amor, mas a imaturidade ainda é mais forte do que a gente consegue entender, né? E aí quando a gente passa ali dos 25, a gente já vai tendo um pouco mais de critérios, né? Depois de tantas aventuras, de tantas um pouco mais de experiências, né? A gente já vai entendendo o que a gente quer e o que a gente não quer. Bom, depois que isso aconteceu comigo, eu fiz, né? A gente fica ali, chora, tal. Acho que a primeira reação é o porquê, né? Acho que de praticamente tudo que acontece. Mas agora que a gente já passou por algumas coisas, a gente consegue virar isso de alguma forma, no sentido de o que eu posso fazer com isso, sabe? Igual eu falei na carta, a gente esbarra, né, nas nossas imperfeições, nos nossos defeitos, porque o outro, quando a gente se relaciona com o outro, independente se for amorosamente ou não, aquela pessoa é o seu espelho, né? Aquela pessoa é um espelho daquilo que você precisa mudar de certa forma. E quando a gente esbarra nisso, isso é muito chocante, né?
Mas a gente tendo esse olhar que o outro é um espelho, isso fica mais fácil, assim, da gente encarar aquilo de certa forma. Então eu passei a ver como um espelho mesmo, como algo a ser melhorado em mim. E como eu disse, uma das coisas foi a minha intensidade, mas não no sentido ruim, né? É só direcionar isso melhor, tanto que hoje eu estou aqui iniciando um canal que é parte do meu direcionamento de intensidade para compartilhar com vocês, né, as minhas ideias, as minhas intencionalidades e fazer com que mais pessoas se juntem e a gente forme uma comunidade de emocionados e para que a gente se ajude de certa forma, né? E enfim, essa fica aí essa reflexão para essa semana da nossa, para a gente direcionar a nossa intensidade e não abafá-la, né? E não falar, nossa, agora eu não quero mais ser emocionada, não quero demonstrar que eu gosto, não quero demonstrar que eu amo. Não, não é isso, tá? Então a gente seleciona melhor essas pessoas. Poxa, como que eu vou saber? É o coração, né, gente? É o coração, a nossa intuição, a nossa, o nosso coração mesmo. Não tem outro jeito. E por que que você caiu nessa então, paciência, né? É assim mesmo, a gente vai se testando, a gente vai amadurecendo e vai entendendo como que são as coisas, como o que que a gente gosta, o que que a gente entende como bom, porque eu vejo muito assim, depois que isso aconteceu, eu eu tenho uma virada de chave na minha vida, que é eu vim para o sul faz 3 meses. Nesse momento eu estou em Itajaí, Santa Catarina. Faz 3 meses que eu vim para cá. E não foi só isso, né, a minha motivação, mas isso ajudou e contribuiu bastante para que eu tomasse essa decisão de me desafiar mais uma vez na vida. E eu vim para cá praticamente sozinha. E quando eu aceitei esse desafio, quando eu vim para cá, eu estava abrindo mão de muita coisa, inclusive da minha família por perto, né, da minha mãe, de ter rostos conhecidos no meu dia a dia, mas eu aceitei o desafio e cá estou. E quando a gente se vê sozinha, num lugar que a gente conhece que um rosto familiar é só uma pessoa, isso dá um senso de pequenez pra gente muito grande. E a gente entende que, ao passo que a gente é muito pequeno diante da vida, a gente também é grande, porque a vida está em nós, né? E isso é muito legal, eu tenho vivido isso com muita intensidade, com muito amor, com uma visão diferente da que eu tinha antes disso. Então a gente tem que fazer das coisas que acontecem com a gente a melhor coisa e não ficar na cama se lamentando e não ficar ali chorando o que é um fato, né? Então, quando a gente faz disso a nossa melhor coisa, isso nos leva a lugares muito melhores e maiores do que a gente achava que teria com aquela pessoa. Então, quando a gente tem esse olhar de oportunidade, o jogo vira, tá? Então, deixo aqui a minha visão e também o meu abraço para as pessoas que estão em um momento complicado, seja com o coração partido, o meu já foi restaurado, estou aqui numa jornada muito grande de autoconhecimento, já tem um tempo, e
eu vejo que foi só uma tempestade e que eu continuo aqui, firme e forte, e olhando isso como uma grande oportunidade. Como eu disse, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. E às vezes você não está enxergando isso agora, né? Porque você está mergulhado ali na dor, mergulhado nos porquês ainda, mas que tudo isso vai passar. Seja um coração partido, seja uma demissão, seja algum momento turbulento na sua vida, certo? Como eu havia dito antes, aqui vai ser um espaço para a gente escrever, para a gente se entender, porque quando a gente escreve à mão, né, a gente organiza nossos pensamentos, a gente organiza nossos pensamentos, a gente alivia, né, o que às vezes estava incomodando a gente. Então, deixo aqui a minha recomendação para que vocês escrevam bastante, assim como eu faço, que é um dos motivos, né, de eu ter criado esse canal, que é para que a gente tenha essa troca gostosa de cartas, né. Por enquanto, eu vou ter só o e-mail, então vocês escrevem à mão e depois transcreve para o e-mail para mim, que eu vou ter o prazer de ler aqui com vocês. Vou ler com o meu coração, vou ler com a minha alma. E para que a gente comente, as dores e as belezas de estar vivo, certo? E recomendo bastante que vocês reflitam sobre a nossa mensagem principal de hoje, que é ter o olhar de oportunidade quando algo, entre aspas, ruim acontece com a gente, né? E é isso. Vou deixar aqui embaixo o e-mail para que você escreva para mim. Em breve vou fazer uma caixa postal para ser realmente, quero ver a letra de vocês, que eu acho isso bem legal, é algo bem íntimo assim, né? Assim como eu estou mostrando a minha intimidade, a minha vulnerabilidade para vocês. Vamos ser emocionados comigo? Certo? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, o primeiro vídeo do meu canal, As Cartas para Mim. E a gente se vê em breve. Até mais, alma bonita.